Glória a Deus. Amém? Cadê as mamães aí? Cadê as mamães? Eita, feliz Dia das Mães para vocês, né? Para nós, né? Que bênção termos mais essa oportunidade. Que Dia das Mães é todo dia, né, gente? Por favor, né? Mas que esse dia seja especial para você, na sua família, você que tem a sua mãe presente, você que não tem, né, presente fisicamente ou não tem aqui, mas com certeza na glória, né, estaremos todos juntos em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou muito forte no meu coração, que é o mergulho sobrenatural. Quem sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Quem sabe nadar? Eu não sei nadar muito bem não, sabe? Mas eu sou meia corajosa. A coisa... Teve uma vez que nós fomos numa viagem e eu realmente não sei nadar direito, sabe, dona Dina? E daí o pessoal atravessou de um lado para o outro e falou, olha, naquele ponto ali não dá pé. E eu falei, é mesmo, mas eu vou. Nem que seja nadando de cachorrinho. E eu fui, rapaz, e fui. E era longe, era como daqui lá onde está o cardim, lá no fundo, o ventilador lá. E eu fui, e o braço já não dava mais, e as pernas já não iam mais, e quando, de repente, todo mundo saiu de perto de mim, o Nilton foi embora, gente. Me deixou para trás. E eu falei, e agora? Não tem mais jeito. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, socorro! Aí tinha um amigo nosso que foi na viagem com a gente, ele estava perto de mim, e ele falou, vem cá, pastora, puxou para o lado. Queridos, existe um momento nas nossas vidas que nós vamos achar que perdemos o controle. E quando a gente perde o controle, é quando Deus age. Mas nós não podemos ter medo de ir até esse lugar. Eu vou falar algumas coisas para você, mas eu quero que você feche seus olhos por um segundo aí e fale para o Senhor, Senhor, tira esse medo. Tira esse medo de ir mais fundo. Porque às vezes nós estamos para nos lançar no mais profundo em Deus, e às vezes nós temos medo de mergulhar. Então pede para o Senhor, Senhor, tira esse medo. Eu não quero ter mais medo, em nome de Jesus, amém? Eu quero começar falando sobre um homem, né, que vai ser minha palavra, sobre Ezequiel, profeta Ezequiel. Se a gente fosse ver a história dele, o chamado dele, com quem Ezequiel andou, meu Deus, ele viu ali o discipulador dele subindo numa carruagem de fogo. Olha a experiência que esse homem teve. E quando ele vai tendo, quando Deus, né, dá as visões para ele, quando ele vai exercer o chamado dele, quando ele vai ali realmente fazer aquilo que Deus, né, colocou ali para ele fazer, porque ele pediu unção dobrada. Ele pediu a parte que Elias tinha em dobro. Pensa nisso, meu Deus do céu. E Deus, ele vai dando visões para ele, tanto é que no momento, né, quando ele começou ali, né, a sua caminhada, ele fundou uma escola, né, na beira do rio Quebar, que foi onde ele exerceu o chamado dele, onde o povo ali foi levado como escravo ali para a Babilônia, e foi nesse contexto que Ezequiel, né, ele serviu ao Senhor. Ezequiel tem uma história muito forte, desde ali da sua trajetória, aonde ele teve que deixar pai, aonde que ele teve que deixar mãe, aonde ele teve que deixar a família. Ele não pôde levar nada do que ele tinha, ele teve que deixar tudo ali. Ele teve que, né, queimar as carroças, né, matou os bois, deu a carne né, fez um churrasco ali para o povo, para que nada pudesse trazê-lo de volta para onde Deus não queria mais que ele estivesse. E Ezequiel não foi muito diferente na sua caminhada mais para frente, porque se a gente for ver aqui tudo o que aconteceu com ele aqui, né, a história fala que até a esposa dele faleceu, e Deus, ele deu uma palavra para Ezequiel que ele não poderia nem chorar pela morte da sua esposa. Não é nesse mérito que eu quero entrar, mas imagina você perdendo aquela pessoa que você mais ama. Aqui ele fala, né, tem algumas traduções que falam que era o deleite dele. Talvez fosse a pupila dos seus olhos, o desejo dele, aquela pessoa que era a esposa dele, né, que ele tanto amava. E Deus falou, olha, não é para você nem chorar, não é para você lamentar.
Claro que ele estava simbolizando ali o povo, né, de Israel, simbolizando ali o castigo através do pecado, mas ainda não é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero começar lendo aqui um texto que está lá em Ezequiel no capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 e 2. Ezequiel 43, 1 e 2, que diz assim: Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha as visões que Deus dava para Ezequiel. E ele foi levado ali, e ele ouviu uma voz como de muitas águas. Deus, ele já estava, se você for ver nos outros capítulos aqui, ele dá outras visões, ele leva ele no vale dos ossos secos, mas depois ele leva ele também para, né, nas águas, no rio de água viva, e aqui para ouvir a voz de muitas águas, né, e a terra fala que resplandeceu por conta da glória do Senhor, e Ezequiel estava experimentando esse momento, mas ainda não é sobre isso que eu quero falar. Ezequiel capítulo 47, Deus, ele dá uma visão não só de uma água, não só de uma voz de muitas águas, não só de uma terra que resplandecia a sua glória, mas agora ele vai falar sobre uma torrente, ou sobre uma corrente, ou sobre uma água que ele teria que entrar. Olha isso. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, ele diz: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Olha isso. Depois disso, o homem me fez o quê? Voltar. Estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, claro que eu sei que o Senhor deu muitas visões aqui para Ezequiel, mas o que o Senhor quer dizer para nós hoje? E quando aqui, eu até sublinhei, escrevi aqui, né, na minha Bíblia, para onde o Senhor quer que a gente volte? É a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo hoje. Aqui, quando Deus dá a visão para ele, fala: ó, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ou seja, queridos, o Senhor, ele quer que nós voltemos. Eu já falei aqui sobre o primeiro amor, uma vez, uma ministração que eu fiz, mas eu quero dizer para você, que às vezes nós estamos numa caminhada, que nós achamos que está tudo bem, que nós achamos que nós já vimos tudo, nós já ouvimos as vozes de muitas águas, nós já participamos de moveres, de libertação, de tanta coisa, mas o Senhor, ele está falando que ele tem mais para nós, e às vezes nós vamos ter que parar e voltar para onde Deus quer nos mostrar verdadeiramente a vontade dele. E ele colocou ele me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Fala assim comigo: do altar. Esse altar, que essa palavra aqui está falando, o que está falando? Que a água, ela saía lá do templo, e saía de debaixo desse templo, do lado do quê? Ou seja, queridos, as águas, elas fluem de Deus, sim ou não? Você crê nisso? As águas fluem de Jesus. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele deu tudo por mim e por você. Por isso nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. E muitas vezes nós brincamos com essa água, nós brincamos com essa presença, nós não damos o devido valor para aquilo que Deus tem para nós. E aqui está falando que essa fonte, ela sai ali do lado, ela sai debaixo do templo, mas ela sai do lado do altar, que simboliza o Espírito Santo, para nos encher. Calma que a minha mensagem não começou ainda não. Versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Fala comigo: passar pelas águas.
águas que me davam pelos tornozelos. Queridos, eu quero parar aqui um pouquinho aqui nesse texto, né, nesse versículo. Ele falou aqui, olha, ele mediu, ele tinha um cordel de medir e ele me fez passar por onde? Pelas águas. O que eu aprendo com isso? Nós caminhamos na terra, sim ou não? Quando nós entramos na água, o que nós temos que fazer? Nadar. Se tu não sabe, usa colete ou então faz igual a mim. Vai nadando de cachorrinho que dá certo. Morrer que não vai. Mas aqui ele está falando o seguinte, que aquele homem, que para mim simboliza Jesus, ele começou a medir a trajetória dele, e ele falou para ele, falou, olha, e me fez passar pelas águas. Quer dizer, muitas vezes nós vamos ter que parar de caminhar nessa terra, tirar os nossos olhos dessa terra, tirar os nossos olhos da nossa força, porque muitas vezes as nossas decisões estão baseadas no meu entendimento, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei. Mas aqui ele está falando, é tempo de entrar e passar pelas águas. Não é mais tempo de caminhar no meu entendimento humano, no meu entendimento limitado, no meu entendimento que traz muitas vezes dúvida daquilo de quem Deus é. Ele está falando aqui que agora ele começou a medir e eu preciso passar pelas águas, a água do Espírito, a água do entendimento, a água da humilhação, a água agora onde a minha vontade não vai mais prevalecer, a água agora onde a soberba da minha vida precisa ficar fora, a água agora que é onde eu preciso entrar, eu preciso ter certeza de quem eu sou, não por causa de pessoas, não para que eu venha aparecer, mas que o Senhor venha aparecer através de mim, porque não sou eu que faço, mas é Ele que faz, através da minha vida, claro, mas é que para Ele cresça e eu diminua. E Ele falou aqui, olha, Ele me fez passar pelas águas, e aqui começa uma história, águas que me davam pelos tornozelos, versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e viverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, porque onde quer que passe este rio. Meu Deus, eu não sei se você prestou atenção aqui, ainda não comecei minha mensagem, mas aqui ele está falando que quando ele começa, ele foi lá no tornozelo, vou falar sobre isso, ele foi lá no joelho, ele foi na cintura, ele começou a nadar, mas o Senhor, mais Jesus, mais aquele homem, fez ele o quê? Voltar para a margem do rio. Eu não sei se você se lembra, mas todas as vezes que Jesus pregava, todas as vezes que Jesus estava no meio da multidão, ou pelo menos muitas das vezes, Jesus ele chamava os discípulos e pedia para os discípulos fazer o quê? Passem para outra margem, sim ou não? Entra no barco, aí teve tempestade, aí andou pelas águas, tantas histórias. Mas por que ele mandou ele passar para o outro lado? Porque nesse momento, quando ele volta para a margem, ele vê uma coisa que ele não estava vendo. Quantas vezes Jesus fez os discípulos passar para o outro lado e perguntou para eles, homens de pequena fé? Sim ou não? Ele fez passar pelo outro lado e aconteceram milagres, sim ou não? E quando esse homem aqui, ele passa ali, né, vai entrando pelas águas, passa pela profundidade e sai, que ainda não falei sobre isso, mas eu vou falar. Ele agora vê.
Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia abundância de árvores. Já tinha essas árvores lá, sim ou não? Sim. Ele passou pelo rio, mas a margem estava lá, do outro lado, sim ou não? Mas ele não conseguia ver aquilo que Deus queria mostrar para ele. Ele começou a ver árvores, ele começou a ver folhas verdes, ele começou a ver frutos, ele começou ali, Deus começou a mostrar para ele ali, que por onde aquela água, se ele mergulhasse, passasse até o mar morto. Você já ouviu dizer que o mar morto já está tornando a ter vida? Não é sobre isso que eu quero dizer. Mas essa água, querido, precisa fluir de nós para trazer vida aonde quer que nós poderemos passar. Aqui está falando que essa água, por onde ela passar, mesmo que esteja morto, viverá. Meu Deus, para onde Deus quer te levar? Para qual margem Deus quer nos levar? O que você não está vendo? O que você não está enxergando, o que eu não estou enxergando? Eu quero dizer para você, é tempo de abrir os olhos, porque Deus, Ele quer nos mostrar a verdadeira vontade dEle em todas as coisas da nossa vida. Amém? E aqui nós falamos sobre rio, nós falamos sobre água. E eu achei muito interessante, porque tudo na Bíblia ele tem um significado. E o rio aqui, o rio da vida, o rio de água viva, ela significa, fala assim comigo, purificação, nova vida, cura. Você crê nisso? Eu sei que vocês estão com sono, com fome, vontade de almoçar, dia das mães, né? Mas me ajuda aí, porque se o Nilton chegar e saber que ninguém falou nada, não vai me deixar mais pregar. Não é verdade? Então vamos lá. Então o rio, ele representa a vida do Espírito Santo. Olha isso. A vida do Espírito Santo. Abra comigo lá. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Evangelho de João 7, 38 e 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, olha só, do interior de quem? Fala assim, meu. Fluirão rios. Fala assim comigo, rios. É rios, não é só um rio. Não é só uma água, não é só o rio verde, não é só o rio verdinho, não é só, não, são rios de água viva. Disse isto a respeito do Espírito que iam receber os que nele criam. Quem que é esse Espírito? Fala assim comigo, o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido o quê? Glorificado. Então o rio representa o Espírito Santo. Agora pergunta para mim, e a água? Meu Deus do céu. Vocês estão querendo água? Tem água aqui, gelada, né? Então vamos de novo? Fala assim, a água. Cadê as mulheres que participou aqui da mentoria sexta-feira? A água, queridos, é a origem da vida e o elemento da regeneração. Fala assim comigo, regeneração corporal e espiritual. Agora você vai ter que fazer igual a minha, assim, ó. Corporal. Gente, pelo amor de Deus. É só porque eu que estou aqui hoje. Eu vou ficar brava agora. Vamos lá. Vamos de novo? Vamos lá. Corporal e espiritual. Senão eu vou descer aí e jogar essa garrafa de água gelada em vocês agora mesmo. Então bora. Senão você não vai conseguir passar pelo rio comigo hoje. Amém? Muito bem. O símbolo, a água, ela simboliza. Fala comigo para você acordar. Fertilidade, pureza, sabedoria, virtude, santidade. Aprendeu? Muito bem. Então vamos lá. Abre aí para mim, Pablo, João, capítulo 4, versículo 14. Que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar, para onde? Para a vida
eterna. Ou seja, eu quero falar para você aqui de uma água que representa graça, amor, redenção, cura, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Vou começar a mensagem agora. Agora você pega tudo isso que eu te falei sobre a água, sobre o rio, coloca aí num pacote, coloca aí numa sacola, coloca aí numa mala, amém? E vamos agora, se você soubesse que existisse um rio aqui em Mineiros, um riacho aqui em Mineiros, onde tivesse tudo isso, cura, restauração, redenção, amor, graça, poder, regeneração, tivesse tudo isso daqui, 2 quilômetros daqui, o que você faria? Você ia lá, sim ou não? Hã? Não é, dona Dina? Olha isso, a gente ia correr para lá, não ia? Soubesse que tinha um negócio desse aqui, a gente ia querer, a gente ia planejar. Falou, tem muita gente lá, eu vou planejar. Tal hora da madrugada eu vou correr lá, porque eu vou entrar nesse rio. Sim ou não, gente? Muito bem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantos de nós, eu fiz essa pergunta para mim, honestamente falando, não precisa responder alto, vai que dá ruim, né? Pode me dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que eu ou você estamos no centro, na perfeita vontade de Deus? Quem aqui tem certeza? Não precisa levantar a mão, não precisa, pensa aí. Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus, exatamente onde Deus quer que você esteja? Pensa, né? Não vai cutucar o irmão não, é você que precisa pensar. Será que nós temos certeza que nós estamos naquele estágio, na onde nós precisamos estar, num estágio de crescimento, no estágio do amadurecimento? Será que nós temos certeza? Existe uma verdade, queridos, que nós precisamos melhorar todos os dias, sim ou não? Por mais que existem pessoas, eu não sei se você conhece esse tipo de pessoa, mas que essa pessoa é galáctica, é aquela pessoa perfeita. Ela ora, jejua, faz milagre, vê anjo, vê demônio, vê tudo, né? E além de tudo, trabalha, tem filho, casa, né? Meu Deus do céu, né? Não sei se você conhece esse tipo de pessoa, mas, né? Eu preciso melhorar muito. Meu Deus do céu, né? Mas o que eu quero dizer para você, igreja? Nós precisamos, né, de nos tornar, olha isso como é sério que o Senhor falou para mim, meu Deus do céu, eu fiquei quase com vontade de pular da janela lá de casa. Quem já foi lá sabe a altura, né, eu falei, Jesus, eu não mereço. Por quê? Porque nós precisamos nos tornar mais do que o Senhor quer que eu seja. Falei, Deus, mas eu ainda não consegui nem ser aquilo que o Senhor quer, e o Senhor quer que eu seja mais do que o Senhor quer? Como que é isso, gente? Como que é essa matemática, Jesus? Aí Jesus me deu esse texto de Ezequiel 47, Vânia. Um absurdo isso. Falei, Jesus, sabe por quê? Porque que Deus quer falar isso para nós hoje? Porque Deus falou isso para mim e eu quero trazer essa responsabilidade para você, porque se der ruim eu não vou dar ruim sozinha, né? Vou dar junto com vocês. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar a margem onde nós estamos. Imagina um rio caudaloso, cheio de água. Imagina o mar, imagina o mar, tô doidinha para ir para a praia. Vou, o ano que vem eu vou, em nome de Jesus. Imagina lá você na beira disso, na margem ali, desse rio, desse mar, parado, estagnado. Você está lá na margem, desapontado. Ah, meu Deus do céu. E você não mergulha. Eu não sei como que é você. Quem já foi no mar aqui? Gente, eu não vou te contar quantos anos que eu tenho a minha idade, porque eu sou muito jovem. Mas toda vez que eu vou no mar, eu corro igual criança, pulo, tomo água, me esfolo, viro o capote, dá ruim. Mandina, a senhora precisa vir comigo um dia. E ele está falando, olha, muitas vezes na vida espiritual, nós estamos de frente para o mar, de frente para o rio, de frente das bênçãos, de frente do Senhor, de frente de tudo isso, e eu estou parado, estagnado, desapontado, olhando para as pessoas, olhando para a circunstância, olhando para o problema, e eu não entro. Quem está me entendendo aí? Eu acredito que muitas vezes nós temos medo de mergulhar. Lembra quando eu falei lá da minha história lá no comecinho? Quero repetir ela agora. Porque eu não sabia nadar. Todo mundo queria entrar, eu também queria.
né? Era um negócio bonito até, ia lá longe. Eu falei, mas eu vou. Mas teve gente que estava no nosso grupo aquele dia que não entrou. Eu falei, mas eu vou entrar. Ele disse, você vai se afogar. Eu falei, vou nada, mas eu quero entrar. E se você se afogar? Alguém vai estar lá, vai me ajudar, querido. Muitas vezes nós estamos com medo de mergulhar no Espírito, mergulhar na responsabilidade, mergulhar aonde Deus quer que a gente esteja, mergulhar, porque muitas vezes nós só queremos beber, nós só queremos comer, nós só queremos receber, nós às vezes já tem até uma marca de uma mão aí na tua cabeça, já viu aqueles cabelos, né? A marca da mão assim, não, por quê? Porque é necessário, isso mas eu preciso estar no lugar aonde Deus quer que eu esteja, eu preciso. A palavra lá que eu ouvi falar que tudo viverá por onde o rio passar. E eu quero falar sobre duas coisas aqui, né? Duas lições. E dentro dessas lições, outras lições. A primeira delas, o rio é extenso, sim ou não? O rio do Senhor é grande, gente. Por isso nós estamos aqui. Ele veio lá há mais de 2000 anos atrás e estendeu esse rio para nós hoje. Ele é extenso, mas ele é fundo. Fala assim comigo, é extenso. Não, bate na cabeça do irmão que está na frente. Fala, é extenso. E é fundo. E nós precisamos experimentar essa profundidade. Sabe por quê? Porque esse rio, ele é rico em bênçãos. Fala assim comigo, o rio do Senhor é rico em bênção. Dentro dessa primeira lição que eu estou falando aqui sobre o rio ser extenso e fundo, ele existe 3 coisas nesse rio. Primeiro, a origem. Segundo, a corrente. E terceiro, a força. Amém? Então todo rio tem uma origem. Essa origem fala de uma nascente. Todo rio nasce de uma nascente. Amém? Pequena. Só um morozinho de água, né? A Armandina que tem umas palavras diferentes. Um negocinho lá que vai saindo água e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai virando o rio, ela vai criando braço e ela vai aí molhando a terra, meu Deus do céu. E eu quero falar que essa origem, esse rio que flui lá do santuário, do altar, eu já disse e vou repetir, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vem do Pai, onde tudo começa. Em João 15, 26, João 15, 26, ele diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem? O Espírito Santo. E eu quero te dizer, você é a nascente dessa água. Você precisa ser de onde brota essa água. Porque o Espírito Santo está onde? Jesus foi, sim ou não? Jesus foi. E aonde que o Espírito Santo veio habitar? Fala assim comigo, dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de você. Se o Espírito Santo, que é a origem, que é a nascente, está dentro de mim, então eu preciso começar a fluir águas. Um rio grande e extenso precisa ter um início. Segunda coisa dentro desse rio, ele tem uma corrente. Aonde eu mergulhei não tinha corrente. Se tivesse corrente, tinha ido embora. Mas a corrente, ela vai renovando aquela água, sim ou não? Ela vai levando, ela leva barco, ela leva né, canoa, ela leva tudo. E ela sai carregando tudo que tiver debaixo dela. Apocalipse 22, 1. Apocalipse 22, 1. Diz assim: então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha isso. Cadê a corrente? Olha aí a corrente aí. A corrente, essa água, ela desce de onde? Do altar. Você lembra que eu falei que ela saiu lá de baixo, ela vai e passa do lado do altar. E essa água que desce do altar fala sobre cruz. Fala assim comigo, cruz. Sim, porque essa água desceu da cruz de Jesus. Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Ele foi a corrente que passou tirando tudo do lugar e ainda continua tirando tudo do lugar, se eu e você permitir que ele faça isso. Amém? E ele começou essa corrente descer da cruz, do lugar de todas as bênçãos. E este rio que
correu sobre esta cruz está correndo até hoje. Corre pelo mundo de pessoas sedentas, de pessoas necessitadas. Eu não sei se você tem visto isso, mas eu vejo lá no mundo pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, ou pessoas que deixaram Jesus, que estão sedentas, que precisam de alguma coisa, mas elas ainda não sabem, elas ainda não conhecem esse caminho, e nós como nascente, precisamos nos tornar corrente, para que elas possam ver e se alimentar desse lugar. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Então nós precisamos ser corrente também. E esse rio que é extenso e que é fundo, ele também tem uma força. Se a gente for ler aqui depois todo o texto, você vai ver que esse rio, ele cresceu. Esse rio que saía lá de debaixo do templo, do lado do altar, ele começou a crescer, e ele começou a regar, ele passou a chegar no Mar Morto, ele começou ali a trazer vida para onde ele passava. Mas pasmem vocês, esse rio que saía lá desse templo, ele não tinha afluentes nele. Porque um rio, ele começa, né, a crescer e a seguir para o mar, ele precisa ter alguém que ajuda ele, sim ou não, gente? Já viu isso? Né? Eu podia ter trazido um mapa, né? Às vezes, se eu conseguir um mapa, Pablo, à noite eu trago um mapa, né? Para vir trazer, mostrar esse rio enchendo. E ele não tinha. E o rio, ele cresceu em poder, ele cresceu em plenitude, apesar de não ter afluentes. Os rios deste mundo, queridos, eles não são como o rio de Deus. O rio deste mundo não enriquece o trono de Deus, mas o rio de Deus, ele tem o poder e ele tem a plenitude para crescer aonde quer que ele passe, porque você é fonte. E aonde ele passar vai ter fonte afluindo, fonte agora regando. Vocês estão me entendendo, gente? Não dorme não, que a água ainda está gelada, peraí. Então, o rio de Deus, fala assim comigo, o rio de Deus traz saúde. Se você for ver lá no versículo 8, ele fala que estas águas saem para a região, descem da campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão o quê? Saudáveis. Quando nós entramos nesse rio, querido, eu quero dizer para você, nós podemos ficar saudáveis se nós crermos. Somos curados, somos sarados, somos regados pelo poder de Deus, amém? A força desse rio, ela revive, sim ou não? Quando está, né, precisando, quando está com sede, as plantas, você joga água nela, o que acontece com ela? Ela cresce. Olha no versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá aonde esse rio passar. Assim age o Espírito Santo naqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Porque Deus, ele quer te usar. Jesus está voltando. Gente, quantas coisas acontecendo nesse mundo. Meu Deus. Eu estava falando, não sei para quem eu estava falando essa semana. Eu falei, olha, o Nilton está lá, né? Não sei onde que ele está, não tem comunicação. Ajudando aquele povo lá. Estamos lá. Sabe onde que eu queria estar? Eu queria estar lá no sul, lá. Navegando naquelas águas, pegando aquela, meu Deus, eu vi um vídeo de uma senhorinha, meu Jesus amado, queria estar lá, tantas pessoas morrendo lá, morrendo em guerra, morrendo em pandemia, tantas pessoas aí que deixaram Cristo, morrendo sem Jesus, o diabo ceifando essas vidas, gente, nós precisamos mergulhar, para poder receber um pouco desse rio. Nós muitas vezes estamos vivendo ao redor do nosso próprio umbigo. O que eu ganho? Se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Se fizer isso, o que eu vou receber? Queridos, nós precisamos saber que não é mais tempo. Pastora, mas eu preciso viver. Eu sei, mas aquilo que precisa estar em primeiro lugar precisa ser o reino de Deus. Eu não posso negociar as coisas de Deus com as coisas do mundo, porque o mundo vai me levar para a morte, mas as coisas de Deus vai me levar para um rio de água viva. Quem está me entendendo aí, gente? Em nome de Jesus. Eu já li aqui João 7, 38 e 39. Então a segunda experiência é onde que eu vou começar agora essa ministração. Então hoje ninguém quer almoçar, vamos começar agora. Que é a experiência crescente no rio. Fala assim comigo, eu preciso ter uma experiência crescente com o rio do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que gracinha, gente. Alguém pode aplaudir a Aline? E a Mil, que levou 2 garrafas de água hoje? É absurdo. Agora eu vou até tomar essa água. Amém? Voltemos.
A experiência crescente do rio, enquanto o profeta, fala assim comigo, enquanto o homem obedecia, vamos de novo, enquanto o homem obedecia, ele passava por experiências profundas. O que eu preciso para passar por experiências profundas em Deus? Fala assim comigo, obedecer. Quando nós vimos aqui no versículo 3, ele começou a falar que saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Amém? Então vamos começar a mensagem agora. Essas águas aqui desse rio que eu falei, que ele traz vida, ele passou o homem para o outro lado, para ver o que ele não estava podendo ver, aquilo que ele não enxergava. Ele começa a falar que ele começou a medir, e ele começou a olhar. Precisa ter coragem para seguir esse homem, viu? Precisa ter coragem, porque ele começou a medir para onde será que esse homem vai. Agora imagina, 1000 côvados dá mais ou menos 500 metros na nossa linguagem. E ele falou, olha, vamos entrar naquele rio ali, 500 metros. Ele começou a entrar no rio. E quando ele passou 500 metros, a água dava onde? No tornozelo. Quando você vai entrar na água, eu não sei você, mas eu não gosto muito de água gelada não, sabe? Então quando eu começo a entrar na água lá, eu dou uma parada para sentir a água, sim ou não? Você já fez isso? Né? Começa ali a entrar dali, começa a sentir, começa a se acostumar com a temperatura da água, não é não? É igual quando vai tomar banho na água gelada, né? Você põe o cotovelo, né? Um pedacinho do pé. E é assim. Aqui, esse rio também não era diferente. Ele começou por onde? Fala assim comigo, pelo tornozelo. Por quê? Porque ele queria conduzir aquele homem, e o Espírito Santo quer nos conduzir por um caminho. Fala assim comigo, pelo caminho da fé, da obediência. Então, se nós obedecermos a direção que Deus nos dá, Ele vai nos conduzir para uma experiência sobrenatural e profunda na nossa caminhada com Deus. Amém? Essas águas aqui nos tornozelos, em todos os estudos, em todos os pregadores, em todos os teólogos, todos, eu olhei, não olhei todos, claro que não deu tempo, mas todos, ou pelo menos a maioria, tem o mesmo entendimento, que quando você está lá, que você está com as águas até os tornozelos, isso fala de salvação, isso fala de uma decisão. Isso fala quando você começa numa caminhada, você ainda não está dominado pelo Espírito, sim ou não? Porque quando você está com apenas o pé, você pode decidir, falar, não vou entrar nesse rio não, eu vou voltar. Você tem, fala assim comigo, quando eu estou com água até o tornozelo, eu tenho domínio. Sim, você tem o domínio. Você agora, né, mesmo assim, né, você está tendo uma experiência, apenas um pouco daquilo que Deus tem para você, amém? Então mais do homem natural e menos do homem de Deus, porque está pelo tornozelo, são águas rasas, fala assim comigo, água rasa. É a nossa primeira experiência com Deus, é a nossa salvação, é um relacionamento raso. Você conhece alguém só de dizer oi todo dia? Tem muitas pessoas hoje que eu já conheço na igreja profundamente, mas muitas, ou a maioria, eu não conheço profundamente, porque tem um relacionamento raso, porque relacionamento é uma via de mão dupla, sim ou não? Não adianta nada eu ficar passando mensagem para você, se você também não quer relacionamento, não vamos nos conhecer, sim ou não? Você sabe quem eu sou a pastora Alessandra, esposa do pastor Nilton, mãe do Gabriel, não vai saber mais além disso. Sim ou não? Mas aqui está falando que ele começou uma experiência, mas ele não quer, o Espírito Santo não quer que a gente fique no nível do raso. Porque no raso é mais fácil voltar para trás, é mais fácil desistir. A água está gelada, não quero entrar, sim ou não? Ele conduziu ele ali pelas águas, e naquele momento ele falou, olha, mas aqui não está bom, eu quero que você vá mais fundo, você quer? E ele está perguntando para mim e para você hoje, você quer? Vamos comigo então, porque ele começou a falar, olha, então vamos agora para mais 500 metros, ele falou, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Depois de medir ali, depois dele caminhar mais 500 metros, a água começou a aumentar. Então quer dizer, ele já tinha entrado no rio e tinha andado mais agora 1000 metros dentro do rio. Se o rio é fundo,
1.000 metros, estava lá no tornozelo, e agora ele está pelo joelho. Isso fala que eu começo agora a minha caminhada com Cristo. E joelho fala do que, gente? De oração, né? Joelho, oração, quando você ora, ajoelha, né? E fala sobre oração. Ele fala agora que nós precisamos de um nível maior em Deus. A pessoa aceitou Jesus, a pessoa experimentou Jesus, ela esfriou o pé. A pessoa agora ela está entendendo quem é Jesus, mas agora o Senhor, o próprio Jesus está quer nos conduzir para um nível mais profundo. Os joelhos, eles falam sobre oração, e a nossa caminhada cristã, ela precisa ser abastecida pela oração. Se nós não oramos, nós não conhecemos aquele que é o dono da bênção. Nós queremos a bênção, mas muitas vezes nós não queremos compromisso com o dono dela. Sim ou não, gente? Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer ter compromisso aqui? Responsabilidade. É desse jeito. Então nós precisamos nos aprofundar. Um cristão que não cresce é porque é um cristão que não ora. Nós precisamos tornar isso parte da nossa vida regular, parte do nosso dia a dia. Sabe aquele momento em que você tem a sua rotina? A sua rotina, você levanta, né? Você abre os olhos, você levanta da cama, vai ao banheiro, escova os dentes, pelo menos eu espero que você escove os dentes, e você começa a sua jornada do dia. Entre o seu levantar e o seu deitar, Jesus, ele precisa estar no centro, ou na primícia, ou na melhor parte do seu dia. E eu te pergunto, em qual parte Jesus está no nosso dia? Jesus está te dando alimento? Tem alimento na sua mesa? Arroz, feijão e um ovo? Já está valendo, não? Está faltando na tua casa? Ele está te dando isso? Será que nós temos sentado à mesa e agradecido Jesus? Jesus, obrigado, abençoa este alimento, entrego a ti. Será que nós somos aqueles que está recebendo tudo? Pastora, eu não estou nessa oração não estou nesse nível não estou nesse joelho não, mas tem acontecido na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, mesmo que aconteça sem Jesus, vai chegar um momento que mesmo sem Jesus estar na sua vida, você sendo abençoado, vai chegar aquele momento em que vai haver uma necessidade, e talvez te custe tudo. Pode te custar tudo. Se Deus ele tem um propósito na tua vida, Ele pode tirar tudo para que você volte para a margem do rio. Quem está me entendendo aí? Então, nós precisamos o quê? Descer por esse rio. De onde vem esse rio? Fala assim comigo, do altar. Esse rio não vem de qualquer lugar. Você não precisa ter medo de mergulhar, porque ele vem do altar. É do próprio Deus, é do próprio Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Mateus 26, 29. Fala assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de Deus. Será que você quer? Será que você quer beber de Cristo? As águas, elas já estavam aonde? Já estava numa profundidade maior, sim ou não? Quando estava no tornozelo, ele corria na água. Quem já correu na água, com a água no tornozelo? No joelho já fica mais difícil, sim ou não? Você já começa a fazer ali uma dificuldade, você pular, você correr, sim ou não, gente? Quem foi criança aqui, pelo amor de Deus? Bora lá. Então, mas existe ali uma fonte. Esse rio está aumentando, precisa haver uma mudança, e eu te procuro, qual mudança precisa ter na tua vida, para que você possa voltar lá para a margem, aonde tudo começou, aonde Deus te entregou o teu chamado, aonde Deus ele envolveu a tua vida, aonde você tinha sede, tinha fome. Deus, eu quero mais. Aconteceu isso comigo um dia, eu encontrei com Jesus, a água lá no tornozelo, não tinha muito compromisso, vivia a minha vida, mas ela começou a aprofundar, e ela já estava onde? Nos joelhos. E a água no joelho não significa mais as primeiras experiências, mas significa agora uma caminhada que eu vou me aprofundando em Deus. Quem está me entendendo aí? E ele continua, mediu mais, foi passar pelas águas e me dava pelos joelhos, mediu mais 1.000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas.
águas que me davam pelos lombos, ou pela cintura. Olha isso aqui. Então, o mensageiro de Deus, o próprio Jesus, ele começou a medir. Ele já tinha andado para dentro do rio, para dentro do mar. Quem já entrou no mar, gente? Vem aquelas ondas, aquelas coisas. Tem gente que entra na piscina, entra no mar, só consegue entrar até a cintura, sim ou não? Por quê? Você sabe responder por quê? Eu vou te dizer. Porque até nesse momento, eu ainda tenho o controle. Sim ou não? Eu tenho controle. E aqui, quando ele vai ali, andou mais 500 metros, ou seja, adulto, ele já tinha entrado naquele rio. Quantos metros, gente? Quem é bom de conta? 1.500 metros dentro do rio. Olha, 1.500 metros dentro do rio é muito rio, não é não? Já estava ali pela cintura. A água cobria o quê? A metade do homem. Existia uma metade natural e uma metade espiritual. Mas ele precisava tomar uma decisão. Muitas vezes, querido, nós estamos no espírito até a cintura, mas nós, nesse momento, é onde Deus está te entregando. Entregando o quê? O teu ministério. Entregando o quê? O teu chamado. Entregando o quê? As bênçãos que Ele tem para você. Mas agora eu preciso decidir se eu vou permanecer com a água até na cintura, ou se eu quero mais. Quem está me entendendo aí, em nome de Jesus? Agora as águas, ela tem um efeito maior, sim ou não, na vida aqui de Ezequiel? Teve sim ou não? Então Ezequiel agora, ele está descendo pelo rio. Nesse ponto, ele capturou a maior parte, ele estava vivendo a maior parte daquilo que Deus tinha para ele, sim ou não? Ele estava aqui, começando o ministério, começando a ministrar, começando a servir. Falou, não, olha, eu ainda vivo nesse mundo, mas a minha vida agora já está baseada na palavra do Senhor. Já passei pelo momento do joelho, eu ainda continuo aqui, eu quero me aprofundar. Mas isso significa que o chamado, ele não pode parar. Se fosse assim, aquele homem tinha parado ali nessa visão. Primeiro você sente a água. Está imaginando essa água? Eu já estou sentindo, gente, calafrio na água aqui. Você sente a água, depois você entra nela. Sim ou não, gente? Você entra nela. Você te cobre a maior parte. Ele está cobrindo o corpo dali. E isso fala sobre comprometimento. Ele se comprometeu, ele já está molhado, já molhou, não tem mais jeito. Amém? Então, quanto mais longe eu vou em Deus, mais eu recebo dele. Amém? Quanto mais longe eu vou em Deus, mais eu recebo dele. Quem está me entendendo aí? Então agora, Ezequiel, agora você precisa tomar uma decisão. E aí? Você tem coragem de entrar mais fundo? Ou você vai voltar? Ainda dá para tomar decisão. Foi a decisão que ele teve que tomar. No versículo 5, fala assim: mediu ainda outros 1.000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só, ele podia ter tomado outra decisão. E o homem, ele continuou medindo. Eu fico imaginando falo, gente, esse homem não vai parar de medir não. Eu só sei nadar cachorrinho. E agora, como que eu vou passar nesse rio? E agora eu preciso tomar uma decisão. Será que eu vou ou será que eu fico? Será que eu fico ou será que eu volto? Será que tá bom ou será que eu quero mais? E ele começou a medir mais 1.000. 500 metros para dentro do mar, para dentro do rio. Já são 2.000 metros para dentro da água. E Ezequiel começa a andar de novo. Até nesse momento ele conseguia andar, ele conseguia dominar. De repente, não dava mais pé. E agora? E agora? O que ele ia fazer? Eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele quer nos colocar em um momento onde nós não vamos ter mais o domínio. Sabe por que nós voltamos atrás? Sabe por que nós nos decepcionamos com pessoas? Sabe por que nós paramos? Porque nós queremos dominar. E aqui está falando que eu preciso descansar em Deus. Eu preciso deixar que Ele seja o domínio da minha vida. Como é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu sou prova viva que não é fácil. Não é fácil. Você olhar e Deus mandar você ir para frente, e você olhar onde você está, eu tenho domínio, e você olhar para a margem, está tudo que você pode dominar, tudo que você pode mandar, tudo que você pode fazer lá. Mas Deus, Ele quer que a gente experimente o melhor e o maior em Deus. Amém? E Ezequiel agora está totalmente mergulhado.
Meu Deus. Isso representa nível profundo que eu e você também podemos alcançar. Nós podemos alcançar esse nível. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Ele alcançou esse lugar que está além da capacidade humana. Nós precisamos entrar nesse lugar que está além da capacidade humana. Eu posso, pelas minhas vistas, querido? Não, eu não posso. Eu não posso. Eu nunca imaginaria que eu estaria aqui em Mineiros hoje, né? Com meu esposo longe, nem tem notícia dele, sem nada. Eu estou como Cristo, sem lugar para recostar a cabeça. A casa que eu moro não é minha. A cidade que eu vivo não é a minha. Mas eu quero ir mais fundo. Eu não sei aonde vai chegar, mas eu quero ir. É uma decisão. Aonde você vai chegar? E ele continua. Agora Ezequiel não tem mais o controle. Eu não tenho mais o controle. E você não pode mais ter o controle. Precisa entrar. E quando a gente entra, você já entrou numa piscina ou numa água que você enfiou toda a cabeça lá embaixo? A água já não dá pé, a água está lá, tá bom, gente? Eu estou aqui. Quando você está debaixo dessa água, você ouve o ruído lá de fora? Sim ou não? Faz o teste. Quando você for numa piscina, pede para alguém ficar conversando com você e você mergulha. Você ouve o que está lá fora? Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele nos coloca nesse nível de profundidade, é para você e eu parar de ouvir o que é natural e começar a ouvir o que é sobrenatural. Porque o que é sobrenatural vai me levar para onde eu não quero muitas vezes, mas vai me fazer viver algo que eu nunca imaginei viver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? É nesse lugar onde Deus quer que eu e você entre. Pastora, está muito subjetivo isso, está muito vago. Eu preciso saber, você precisa escrever, desenhar. Se você quiser, querido, marca um gabinete comigo essa semana que eu desenho para você. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele quer que você viva além do que você está vivendo. Não é só em paz me deito, não. Ele quer que você faça a diferença. E eu te pergunto, na vida de quem você tem feito a diferença? Opa, eu vou mudar minha pergunta. Qual diferença você tem feito na vida das pessoas? Para o bem ou para o mal? Você quer o reconhecimento para você? Ou você quer que Deus faça através de você? O mergulho nas águas nos leva a estar submergidos, ou seja, dentro da vontade de Deus, amém? Isso fala de totalidade, não é 10%, não é 50%, é 100% comprometido. E 100% comprometido, você não vai querer pecar mais. Vai vir a tentação? Vai. Pastora, você passa por tentação? Você peca, pastora? Não, claro que eu peco, gente, senão eu já tinha subido, né? Tinha sido arrebatado. Mas eu escolho todo dia não pecar. Se pecar foi um acidente, pô, tropecei e caí. Não vou tropeçar senão você vai rir, né? Mas tropeçou, caiu. Mas nós precisamos ter a humildade de saber levantar. Quem está me entendendo aí? Versículo 7 fala assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância do quê? De árvores, de um lado e de outro. O que aconteceu com ele depois que ele mergulhou? Abriu os olhos espirituais dele. Ele começou a ver aquilo que ele não via antes. Eu quero dizer para você que as pessoas vão começar a ver aquilo que elas não viam em você antes. Folhas verdes, frutos maduros, coisas que nada pode fazer com que você volte atrás. Você está me entendendo? Ele tinha a visão da outra margem. Ele quer que você tenha essa visão, querido. É tempo de avançar, passar a nado. Pastora, mas eu não sei nadar. Se você não souber nadar, o Senhor vai te fazer flutuar. Se não tiver como fazer flutuar, Ele vai mandar alguém lá, vai te pegar pela mão, mas você vai chegar do outro lado. Mas eu preciso querer, eu preciso entender, eu preciso parar de preocupar com o meu próprio umbigo todos os dias e saber que Deus, Ele tem mais para mim. Quanto mais eu demoro para dizer sim para o chamado do Senhor, mais as promessas do Senhor também vão demorar para chegar na minha casa, na sua casa. Quem está me entendendo? Muitas vezes, querido, nós estamos naquela fase em que nós decidimos sentar na margem. Já fez isso? Eu já fiz.
Falei, não, hoje eu não quero, eu vou sentar na margem e ficar olhando. Muitas vezes nós estamos assim, como cristãos, na margem, olhando quem está mergulhando. Afogou. Aquela tropeçou. Só olhando. A margem traz isso para nós. A falta de humildade, a crítica. É mais fácil criticar quem está lá dentro. Entra lá para fazer. Você vai ver como que é. Vocês estão me entendendo? Onde você está em sua experiência com Deus? Qual é a profundidade que você está hoje? Alguns escolhem molhar o pé. Já viu aqueles que só chutaram? Não, vou entrar não. Outros entram, mas não querem se envolver até o joelho. Eu tô. Outros até se envolvem, mas não querem as profundezas. Eu quero domínio. Sim ou não? Mas existem um povo aqui que sempre quer algo mais de Deus. Eu vou repetir, vou te dar mais essa oportunidade. Mas eu sei que tem um povo aqui que quer algo mais de Deus, que mergulham fundo e vão lá. Vira como é que o povo fala aqui? Cambuleta. Um pouco mais longe. E eu te pergunto: você está acomodado? Tá bom? Ou você quer mais? Responde para você aí. Eu achei interessante essa frase aqui de João Maxwell, que ele fala: existem apenas 2 tipos de pessoas. 2. Quando se trata de crescimento, tá? Os que estão crescendo e os que estão resistindo ao crescimento. Sabe por quê que existem 2 tipos de pessoa? As que estão crescendo e as que estão ali resistindo. Porque existe um preço. Qual o preço que é esse? O comprometimento. Com quem? Comigo? Não, querido, comigo não. Com Ele. Ah, pastora, mas eu já estou no ministério, já estou fazendo. Estou olhando para Deus, já estou tocando, já estou cantando, já estou recebendo. Não é disso que eu estou falando não. Eu estou falando de profundidade. Que quando você tocar, quando você receber, quando você cantar, quando você der aula, quando você estiver em qualquer lugar no templo do Senhor, a mudança vai ser sobrenatural, porque o seu rio vai fluir, as suas folhas que vão estar verdes vão chamar a atenção de outros, essas pessoas vão correr para ver o que está acontecendo. E eu te pergunto, você quer entrar nesse rio? É um mergulho sobrenatural. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Ele enxergou o que ninguém enxergou antes. Você quer ter visão aberta do reino de Deus? Eu quero. Ah, pastora, o que é isso? Não quero não, me dá medo. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para nós. Quem está entendendo isso? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite agora. Ezequiel, ele não conseguia mais ver o fundo. Ele teve que nadar. Ele teve que se esforçar para chegar do outro lado na margem. O Senhor o trouxe. O Senhor quer te trazer, querido, de volta. O Senhor quer te trazer de volta. Então feche seus olhos. Feche seus